Pois bem, bom dia. Eu vou pedir à senhora que diga o seu nome completo, por favor. Márcia Aparecida dos Reis. Márcia Aparecida dos Reis. A senhora está acompanhada aqui da doutora Karen Rezende, não é isso? Isso. Advogada constituída conforme a procuração apresentada aqui no ato. Senhora Márcia, meu nome é Fernando Muniz, eu sou promotor de justiça, coordenador regional de defesa do patrimônio público. A senhora vai ser ouvida na condição de testemunha, com a obrigação de dizer apenas a verdade, que a senhora sabe, ciente de que se mentir comete crime de falso testemunho. Tudo bem? Pois bem, senhora Márcia, eu vou pedir à senhora que explique para nós assim, qual que é a sua situação. A senhora tem um cargo público, como é que é a sua situação aqui em Guapé? Eu tenho um cargo público, estou como secretária de saúde do município, formada em enfermeira. E a senhora tem cargo efetivo? Tem. Qual que é? Enfermeira. Enfermeira. A senhora é enfermeira do município. Só que agora a senhora é secretária Estou secretária de saúde. De saúde. Nomeada pelo Nelson. Isso. Desde? Ele teve 2 gestões passadas, estava nomeada. Mas não atual. Na atual, agora, né? Desde o ano passado. Desde o ano passado. A senhora é secretária de saúde do Nelson. Nós temos informação, essa aqui, assim, uma televisão da área de saúde teria sido desviada para uso de venezuelanos que residiam aqui numa casa cedida pela AFAC. A senhora tomou conhecimento desse fato? Eu tomei conhecimento sim, porque o Nelson me ligou solicitando se tinha alguma televisão em alguma unidade básica de saúde. Falei que ele tinha, porém o pessoal usava para reuniões, para passar capacitação para os demais funcionários. E que lá na secretaria eu tinha mas a coordenadora usava ela. Aí ele falou assim, vou mandar buscar ela. Eu achei que era para reunião, fazer alguma coisa na prefeitura, né? Aí foi 2 servidores lá e tirou a televisão e levou ela da Secretaria de Saúde. Depois, passados os dias, eu fiquei sabendo, né, que a televisão foi para a casa dos venezuelanos, dos 2 venezuelanos, para eles assistirem a televisão. Isso foi mais ou menos quando? Foi no começo do ano, no meio do ano, no final do ano? Final do ano, mais para o final. Final do ano, de qual ano? Do ano de 2023. 2023. Isso. E ela estava em qual unidade? Onde que essa televisão estava? Na Secretaria de Saúde. A Secretaria tem uma sede? Tem uma sede, aqui na praça tem uma sede. E vocês usavam lá para? Reunião, quando faz reunião com os funcionários, né, para passar capacitação. Entendi, vocês usavam nas funções da Secretaria. Da Secretaria. E aí a televisão depois de retirada, como é que vocês fizeram com esse tipo de capacitação? Vocês ficaram sem TV? Ficou lá na Secretaria, ficou sem TV. Ficou sem TV. Quem foram os 2 servidores que foram lá tirar essa televisão? O Erivan, que foi, e o outro eu não lembro o nome, mas foi um servidor da prefeitura. O Erivan trabalha onde? Na prefeitura. Em qual setor? Obras. Setor de obras? Acho que é obras, iluminação, assim. E aí a senhora, recapitulando, a ligação telefônica que a senhora recebeu foi do próprio Nelson? Do Nelson. Ele que avisou que iam tirar? Ah, tá. E aí depois a senhora ficou sabendo que estava na casa desses venezuelanos? Venezuelanos. Esses venezuelanos a senhora sabe quem são? Tem um que chama Júnior e o outro Luiz. São irmãos? Não sei. Não sabe? Não sei te falar. A senhora sabe se eles são funcionários públicos? São funcionários públicos. E aí a senhora ficou sabendo que a televisão estava lá na casa onde eles moravam, para uso comum. A senhora chegou a questionar alguma coisa? Não. Achei um absurdo, né? A senhora achou um absurdo? Vai tirar a televisão de lá para fazer esse uso. Mas a senhora disse que foi uma ordem do próprio prefeito Nelson. Ele ligou perguntando a televisão e pediu para o pessoal pegar. Pois bem, então essa casa onde os venezuelanos moram, a senhora sabe que casa é?
eu fiquei sabendo que era perto, lá na rua 3 de fevereiro, que a casa era lá, mas não tenho conhecimento, nunca fui lá, não sei. A senhora sabe onde a TV está hoje? Não. Não. Em relação a esse fato, tudo bem, doutor Pedro? Então, agora, em relação a um contrato, a senhora conhece o sujeito que tem o apelido de Bit? Isso. Ele tem um contrato, nós temos a informação que ele tem um contrato. Vou pedir para o doutor Pedro me ajudar na formulação dessa pergunta aqui. Doutor Pedro, por favor. Oi? Ação continuada, determinado tempo, não para um evento específico, mas também menciona um contrato de fornecimento, de atendimento específico para a peça da queima do ar, valor de R$90.000, segundo os dizeres da senhora, que achou um absurdo, também boa parte da sociedade do APS acharam um absurdo esse contrato relacionado a específico para a festa do ar. Essa história tem para nos dizer em relação a essas duas questões. Então vamos primeiro em relação a uma delas. Uma delas é uma contratação de R$90.000 para a festa do ar. Isso. Ele recebeu, né? Ele quem? O Bit. O Bit recebeu R$90.000, né? Que eu fiquei sabendo também. Quando o Bit veio para o papel, eu namorava com ele. Chegando aqui, eu larguei dele, entendeu? Então a gente tinha um rancho e a gente, quando largou, né? Peguei a minha parte e ele ficou. Então ele estava me devendo, era 15 mil que ele me devia, pagou um pouco e ficou devendo. Então quando saiu esse valor, o pessoal falou assim, ó, o Bit recebeu R$90.000, então você vai receber os 3 mil, que estava em juízo com o Dr. Guilherme. Entendeu? E isso foi na festa da queima do óleo de 2023? 23. Uhum. A senhora ficou sabendo que ele recebeu R$90.000? Isso. Mas isso aí a senhora ficou sabendo como? Só por conversa? Por conversa, aham. E esses R$90.000 ele tinha recebido por quê? Dele servir marmitas, né? Tem um contrato dele servir marmita para o pessoal aqui da prefeitura, funcionário. Entendi. Então foi o pagamento de alimentação dele. Então ele pelo que a senhora ouviu, vamos ver se eu entendi. Pelo que a senhora ouviu, o Bit teria recebido R$90.000 por conta de serviços que ele teria prestado para a prefeitura do Nelson na festa do ar de 2023. Não sei se foi para a festa ou na prestação de marmita do dia a dia, entendeu? De funcionar. Então a senhora não sabe se foi específico Não, para a festa. Não sei se foi para a festa. A senhora sabe que é um valor de R$90.000 R$90.000 por conta de prestação de serviço de entrega de marmita para a prefeitura. Isso, de alimentação. Mas isso foi mais ou menos na época da festa do alho? Acho que foi depois, né? Depois. Uhum. Entende? E aí a senhora não sabe nada se ele prestou o serviço mesmo, se não prestou, a senhora só sabe que ele recebeu R$90.000. Ele recebeu R$90.000, isso. Qual que é o outro contrato, doutor Pedro? O outro é um contrato de valor de 500 mil. A senhora não chegou a mencionar esse valor de 500 mil nas ligações, mas durante as investigações nós apuramos esse valor, inclusive está no próprio portal de transparência, essa prestação de serviço pelo Bit ao município. Esse que eu disse, esse contrato continuado, né, que fornecia alimentação, inclusive forneceu até na festa daquele casamento dele, aquele casamento coletivo, né, teve aí o apelo. Mas enfim, em relação a esse contrato que envolve esse valor maior,
a senhora sabe qual que é essa relação aí? Qual que é essa prestação de serviço ao município? Ele realmente fornece essa alimentação? A senhora disse que já teve o relacionamento. Então, sabe nos dizer onde essa alimentação é preparada, quem entrega, quem recebe, quem se alimenta? A senhora tem essas informações para passar? A senhora entendeu? Agora a pergunta é mais ampla em relação ao contrato geral do BID com o município. O contrato geral desse valor, eu nem sabia que era desse valor, né? Que tem, eu só sei que quando vem alguém, né, assim, ó, regional, a gente vai passando uma alimentação, né? Então tem sempre o pessoal almoça aqui no César, no Dona Darcy, né? E depois o BID pagaria eles, entendeu? Então o BID não presta o serviço diretamente. Não. Ele Quer dizer, terceiriza. nos casos da saúde, de pessoas que precisam, né? A gente está no nome dele, eu acho, mas ele terceiriza isso, porque os funcionários e pessoas regional de saúde que vêm, né, que às vezes oferecem o almoço, eles comem ali no César. Que é o restaurante da Darcy, Isso. conhecido como da Darcy. Isso, aham. Então o BID não presta diretamente, o serviço é prestado aqui no restaurante da Darcy. Aham. É uma terceirização então, doutor Pedro, conforme ela explica. O BID tem estrutura para servir marmitas assim para a prefeitura? A senhora sabe se tem? Não sei. A senhora não conviveu com ele? Eu convivia antes, né? Antes do contrato? Bem antes. Entendi. Entendi. Tudo bem, doutor Pedro? Ok. A senhora conhece dos assessores lá do Nelson? Estou mudando de assunto, tá? Os assessores do Nelson, a senhora conhece o Breno? Conheço. Ele presta serviço de fato? A senhora sabe? Eu não sei como que está o cargo dele. Entendeu? Eu não sei qual é o cargo, A né? senhora sabe o que ele faz? Sempre que eu vejo viagens. Só acompanhando o prefeito em viagem. Aham. Aqui na prefeitura ele faz alguma coisa aqui em Guapé? A senhora já viu ele trabalhando para serviço público aqui em Guapé? Quando às vezes tem alguma festividade, algum evento, ele ajuda às vezes a montar a estrutura do evento. Só? Só. Eu vejo ele em viagem, né? Em viagem com o prefeito. Doutor Bernardo, Pois não. dona Márcia, mas a senhora que é uma secretária municipal, secretária de saúde. A senhora menciona que o Breno, quando há festividades, ele aparece e exerce a sua função que nem ele mesmo. Mas a minha pergunta é, dia a dia, enquanto secretário municipal, Cortou. Vou passar para a senhora. A pergunta para a senhora é: enquanto secretária municipal, a senhora sabe que o Breno tem um cargo público. Sim. E o doutor explicou que nem o Breno soube explicar corretamente qual era a função dele. Pode prosseguir, doutor. a minha pergunta é, enquanto secretário municipal, e sendo o Breno assessor do prefeito, a nossa pergunta é para a gente entender o que o Breno fazia aos seus olhos, enquanto secretário, enquanto funcionário público. Enquanto secretário municipal, qual era a função dele? O doutor está explicando que a senhora integra a alta administração do Sim. município. A senhora é secretária próxima do prefeito. O Breno é assessor do prefeito. Então, assim, nós estamos perguntando para uma integrante da assessoria próxima do prefeito. Aliás, uma secretária que é muito próxima do prefeito. Qual é a função do Breno na prefeitura? Não sei. A senhora não sabe? Não sei. Nós falamos assim, eu não sei. Eu sei que ele acompanha o Nelson nas viagens, né? Que fica lá dentro do gabinete. Em relação ao assessor Daniel, a senhora conhece? Conheço. A senhora sabe se ele é assessor do Nelson também? Também fica lá no gabinete acompanhando as viagens. Então, a mesma pergunta, o
a senhora, o que o Daniel faz na prefeitura? Nada, a não ser acompanhar o prefeito e ficar lá no gabinete. No dia a dia, a senhora nunca viu ele fazendo mais nada? Antes de estar assessorando, ele era membro do Podema. Tá. Mas na assessoria, Na assessoria. ele não tem um trabalho de divulgação na internet, essas coisas? Eu não sei qual que é o cargo dele. Não, mas a senhora já viu ele fazer Não. alguma... Já viu na internet alguma coisa que ele tenha divulgado, as ações Não. da prefeitura? Não. Nunca serviu para sua secretaria também? Não. Doutor Fernando, Pois não? isso eu ia perguntar. A divulgação das ações da Secretaria de Saúde eram feitas por quem? Pelo Rafael da Então, comunicação. eu vou só repetir para eu quero pegar aqui na gravação. Tá. A divulgação das ações da Secretaria de Saúde, quem fazia? A gente manda pro Rafael, que é da comunicação, e o Rafael posta no site, né, nas redes sociais. Então tem um menino lá que chama Rafael, que trabalha na comunicação. E o Daniel não ajuda o Rafael? Acho que não. A senhora nunca viu Nunca ele? vi, não. Qual que é o nome do outro assessor, doutor? É Breno, Daniel e Patrick. Patrick. A senhora sabe se o Patrick também é assessor? Eu acho que é assessor também. Então, a mesma pergunta, o que o Patrick faz na prefeitura? Não sei qual que tá, né, qual que tá a função dele, mas ele fica no gabinete e acompanha em viagem. Em viagem. Uhum. A senhora já viu ele trabalhar aqui em Guapé, em alguma função pública? Não. Nunca serviu para a Secretaria de Saúde? Quando era a época do Covid, que ele entrou, ele foi lá para tirar fotos, né, da reunião que a gente fazia, começou, mas logo ele veio para a prefeitura. Depois que ele veio para a assessoria, a senhora não viu ele trabalhar? Não. Viagens, né? E o Júnior venezuelano? A senhora sabe o que ele faz na prefeitura? Não. A senhora sabe se ele é assessor? Parece que é assessor. Parece Não sei que a qual senhora não é o cargo. sabe. Não, ele é assessor, né? Ele é assessor? Ele é assessor Do prefeito? do prefeito. O que ele faz na prefeitura? Não sei. Não sabe. A senhora já viu ele prestando alguma função pública? Não, Não. não. E andando na viatura, dirigindo a Commander preta? Eu nunca vi. Nunca vi. Não. Pois bem. Senhora Márcia, o Daniel, a senhora sabe se ele reformou um rancho da família dele aqui na zona rural? Eu fiquei sabendo que reformou. A prefeitura ajudou? Então, eu não sei, porque eu fiquei sabendo, né? Porque no começo do ano passado, o Nelson teve um descontrole, né? Doente, então, assim, eu fiquei ajudando aqui em cima. Aí tinha algumas contas para acertar, conta assim, de fornecedor que estava devendo, né? Então, eu chamei todo o secretário e a gente sentou e viu quais medidas que seriam tomadas para a gente o enfrentamento, né? Pagamento de dívida e para fazer folha de pagamento, tudo. E chegou a parte de obras, construção. Aí tinha o Lourenço para pagar. Lourenço é da Casa de Material de Materiais de Construção. construção, né? Que tinha materiais de construção. Aí eu fiquei sabendo que o Daniel pegava material lá para a reforma desse rancho. E quem pagou esse material? Eu não sei, porque depois eu saí, então não sei se... Mas se isso, foi pago. isso estava num bolo de uma dívida? Acho que estava no bolo da dívida, porque... E a dívida em nome Da prefeitura. da prefeitura? Aham. Pode complementar. É da prefeitura que estava. Doutor Pedro? Senhora Márcia, num determinado momento, a senhora que eu presidiu, a senhora disse Deus, são as palavras da senhora. Eu tinha que eu fazer lá no começo para acertar, não deixou, né? Aí o prefeito respondeu, alterar para quem se faz. A senhora fala, por que não deixou? Era do rancho do Daniel, né? Ele estava lá. E aí, de novo, essa não é essa, aqui agora, mas é a Portugal. A senhora disse também para o prefeito que o pagamento era para ser feito pela
gente reuniu o secretário, né? Então tinha assim, ó, na Secretaria de Saúde, o que a gente estava devendo? Que preço de medicamento, né? Que ficou pro final do ano para a gente estar acertando. Aí chegou na infraestrutura e a Adriana fazia parte, né, do social. Então às vezes tinha venda de material que eles pediam lá para reforma de casa. E a Adriana, nessa época, ela era secretária do CRAS, da Assistência Social. Então, esse pagamento, né, do CRAS, dessas construção de casa, reforma, era para ela estar vendo, para estar acertando, entendeu? Aí depois eu fiquei sabendo que parte desse material que estava nessa dívida era para o rancho do Daniel. Então, mas aí a senhora entendeu que na pergunta tem uma ligação telefônica da senhora com o Credinho, onde a senhora disse para o Credinho que a Adriana não deixou pagar alguma coisa assim dessa dívida. Então a Adriana também identificou isso. Não, era para o social, né? Ela não identificou, assim, ó, eu não sei se ela identificou, se era do rancho, né? Então, como se diz, ela estava no social e dentro dessas contas lá do Lourenço, tinha parte, às vezes compra material para reforma de casa e nessa... Então não é para a sua secretaria, é da secretaria da Adriana. Então a senhora não sabe, então, detalhes, quem entregou esses materiais, a senhora não sabe quem foi o pedreiro que trabalhou lá? Não. Porque não é da sua secretaria, Não da é da minha secretaria. secretaria, né? A gente reuniu todo o secretário. Então, educação, devia alimentar a educação, a Graça ia ficar responsável, ligar, estava devendo, para acertar o pessoal. E a senhora chegou a conversar lá com a loja de material de construção, com o Lourenço, para ver essa dívida? Não. Não era da sua secretaria? Não, era da minha A Adriana secretaria. foi olhar isso? Não sei se ela chegou a olhar. Mas tá? era da secretaria dela? Era da Secretaria de Assistência Social. Entendido, doutor Pedro? A senhora sabe o nome da loja de materiais de construção do Lourenço? Como é que ela é conhecida aí na cidade? O material de construção do Lourenço. Material de construção do Lourenço. Ela fica localizada aonde, mais ou menos? Avenida Brasil. Avenida Brasil. Senhora Márcia, nós temos informação, mudando de assunto agora, nós temos informação de que existe um loteamento em construção no Araúna. Há notícias, nós estamos apurando, de que esse loteamento seria do prefeito. O que a senhora sabe disso? O pessoal fala, entendeu? Pessoal? Todo mundo fala. Assunto de rua? Assunto de rua. Qual que é o assunto de rua? O assunto de rua é esse, que inclusive um dia passado na Araúna, né, na balsa para Araúna, o carro do prefeito, né, aquele Commander, que estava, até surgiu um boato que o pessoal tinha que chegar lá e esperar a fila, né, e que passaram na frente e queria ir para passar. Aí o pessoal ficou muito bravo, né, de estar passando, e o comentário é que eles estariam indo lá para esse loteamento. Que é seria do prefeito. Do prefeito. Mas isso a senhora só sabe por conversa de rua. De rua. Enquanto secretária, a senhora teve acesso a alguma conversa, alguma reunião, a senhora chegou a ouvir algum comentário lá dentro da prefeitura? Não. O Credinho prestou serviço lá no loteamento do Araúna? Não sei te falar. O Credinho tem uma empresa? Tem. Empresa de quê? De caminhão de água. Essa empresa dele presta serviço para a prefeitura? Presta. Que tipo de serviço? Caminhão. Um caminhão para estrada. Um caminhão voando estrada. Esse caminhão de água já foi lá nesse loteamento? Não sei te falar. A senhora não sabe detalhes desse contrato dele? Não. Credinho? Não. Desculpe perguntar, mas só para eu me orientar nas perguntas. Os senhores moram juntos, no mesmo teto? Ficamos juntos no mesmo teto. Ele tem a casa dos pais dele, né? Que às vezes ele vem ficar com os pais e não em casa. Então, mas mesmo assim a senhora não sabe detalhes desse contrato que ele tem com a prefeitura? Não sei. Se é por licitação, se não é? Não sei te falar. Isso eu não sei mesmo te falar. Pois bem. A senhora sabe se o Credinho está se lançando agora na atividade rural, plantando café?
Onde é a terra dele? É lá na Araúna. Na Araúna? Uhum. É próximo do loteamento do prefeito? Eu não sei onde que é. A senhora não sabe? Não. Eu não sei onde que é o loteamento. Sei Não. Ah, a o senhora café. É. Ah, e o café é onde? É na Araúna, bem. Eu não sei explicar assim, o local, mas é lá na Araúna, é fazenda do Cirlei Mendonça. Eles arrendaram umas terras. Ah, o Credinho arrendou as terras do Cirlei Mendonça ou do Silvano Mendonça? Cirlei Mendonça. ou Silvano. Mendonça. Ele arrendou umas terras lá. Isso. E lá ele estaria plantando café. Uhum. A senhora sabe quanto de café? Não sei. Quanto? Detalhes do arrendamento a senhora não sabe? Também não sei. Porque não é só ele. Não é só o Credinho. Não. Tem mais. Tem Leonaldo e Misael. Leonardo, É. e Misael. Misael. São sócios do Credinho Isso. nesse arrendamento. Esse arrendamento. E aí está arrendando para plantar café. Isso. O Credinho está mexendo com atividade rural também em Licínia? Não. Doutor Pedro? Não, respondido, eu estava em dúvida, senhora Marta. A senhora disse que eles arrendaram essa terra. A senhora respondeu, o Credinho, Leonardo, o Misael. Misael. Pois bem. Doutor Pedro, eu pergunto para o senhor se a gente emenda aqui também a pergunta sobre a festa do alho, aproveitando o mesmo termo. Ou a gente mantém a programação inicial? O que o senhor acha? Eu acho que mantém a programação inicial. Até a inicial, beleza. Tudo bem, doutora? Então nós vamos encerrar o depoimento da senhora como testemunho, tá bom? Certo. Vou interromper a gravação.